sou a Ariana Faria. Eu tô me formando em nutrição e esse vídeo é para falar sobre mitos e verdades que envolvem a diabetes e todo esse universo. Primeiro, diabéticos devem consumir alimentos light. É mito! E é um mito baseado numa pegadinha que confunde muita gente, né? Alimentos light e alimentos diet. Qual é a diferença? Os light, alimentos tidos como light, eles são leves, eles são reduzidos, teor reduzido, ou de açúcar, ou de sódio, ou de colesterol, ou de gordura, mas ainda existe, ainda que reduzido. Os alimentos diet, esses sim os diabéticos devem preferir, eles não existe. Ele é diet em açúcar, logo ele não vai ter açúcar e aí o açúcar vai ser substituído, no caso, por algum adoçante. São esses alimentos que os diabéticos devem priorizar quando for consumir alguma coisa industrializada. Lembrando que essa não é a base da dieta, não é pra gente sair por aí comprando alimento diet. Isso é só em exceções, caso você queira uma geleia, por exemplo. Vai lá e compra uma geleia diet. Mas lembrando que a base da alimentação são alimentos naturais, sem embalagem e preparados em casa. Segundo, os diabéticos devem eliminar da sua dieta por completo o consumo de frutas, porque ela tem frutose, que é o açúcar da fruta. É mito. E esse mito dói no nosso coração, no coração dos nutricionistas, porque é algo que vem sendo disseminado atualmente por aí e é uma grande mentira, é um grande mito. A fruta tem sim o açúcar, né, a frutose, mas ela não deve ser eliminada, porque junto com a frutose tem fibra, tem vitamina, tem mineral, tem antioxidante e isso, claro, se ela for consumida na quantidade ideal, né, recomendada pelo seu nutricionista no seu plano alimentar, e também, de preferência, que não seja o suco da fruta, que seja a fruta integral, a fruta inteira, se possível com a casca, né, quando dá. Porque aí sim você vai estar consumindo todo esse pacote e não só a frutose. Então, por favor, gente, isso é mito. Terceiro, os diabéticos devem substituir o açúcar por adoçante. Verdade, isso sim é verdade. Bom, o açúcar realmente ele é o vilão da dieta. E eu não tô falando de dieta só para diabético, eu tô falando de alimentação como um todo. A gente deveria se acostumar com o sabor natural dos alimentos, né? Se a gente gosta de café, por exemplo, a gente precisaria sentir o gosto do café, né? Não o café adoçado ou o chá adoçado. A gente tem esse costume de buscar sempre o doce, o gosto doce das coisas. Mas nem tudo é doce. O café, por exemplo, ele é amargo. Então, se você gosta de café, sinto te dizer, o café é amargo, não é doce. E é uma delícia mesmo assim. Mas ok, se a gente ainda não chegou lá, nesse ponto de evolução, de sentir o gosto realmente das coisas, se acostumar com isso, o diabético deve sim substituir o açúcar por adoçante, por completo, até em receitas, se possível. Existem adoçantes culinários que podem ir ao forno, receber alta temperatura, e de preferência adoçantes naturais, né? Estévia, o xilitol, enquanto a gente não chega no ideal, que seria sentir o gosto realmente dos alimentos. Até lá, adoçante. Quarto e último ponto. O estresse influencia no descontrole da diabetes. É verdade. Essa é bem curiosa, até porque extrapola a alimentação, né? A gente sai desse âmbito do que a gente come para o que a gente sente e como a gente vive. O estresse influencia sim no descontrole da diabetes. Quando a gente está em situação de estresse, o nosso corpo naturalmente, isso de todas as pessoas, ela libera hormônios para a gente reagir a esse estresse. E isso aumenta a taxa de glicose no sangue, porque o nosso corpo entende que a gente tem que ter mais energia para reagir ao que está acontecendo. Isso é natural do ser humano, inclusive muito inteligente. Mas para diabético, isso é a última coisa que a gente quer, mais glicose no sangue. Então, o estresse influencia sim no descontrole da sua diabetes. Então, você pode estar tomando sua medicação, comendo bem, mas com aquela qualidade de vida
não ideal, dormindo pouco, se estressando muito, tendo dificuldades no trabalho, enfim, isso todo mundo tem, mas a gente tem que aprender a lidar com isso e achar ferramentas para que o externo não nos afete. E isso é questão de saúde. Eram esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Curiosidades, verdades e mitos sobre diabetes, essa doença tão recorrente no Brasil, mas que ainda é meio nebulosa. Quando a gente recebe diagnóstico, a gente não sabe muito o que fazer e mexe muito com o nosso emocional, porque tem a ver com a alimentação e como a gente se relaciona com os alimentos. Mas, bom, a internet está aí, cheia de informação boa, mas cheia de informação ruim também, informação que é de fonte completamente descredibilizada. Então, sempre escute os profissionais de saúde, a sua nutricionista, o seu médico e se cuide!